Olá pessoal, tudo bem? Bom, encerrado o vestibular da PUC, para muitos de vocês, né? O primeiro grande objetivo, para aqueles que vão encarar o Enem, isso fica para a semana que vem, mas esse vestibular da PUC ele merece alguns comentários importantes, até para quem não fez a prova. Pode baixar no site da PUC e resolver como exercício, se quiser. Primeiramente, a PUC mudou o vestibular dela, isso é sabido, a gente conhecia há muito tempo essa informação, a gente vinha acompanhando essa informação. E quando a PUC liberou as questões modelo do futuro vestibular, muita gente até questionou, puxa vida, será que não vai se trabalhar com competência e habilidade ou alguma coisa do gênero, questões interdisciplinares? E a PUC ela optou pelo básico. E por que a PUC fez isso? Porque às vezes é melhor optar pelo básico e fazer algo sem erros do que tentar mudar, inventar algo diferente e aí surgirem problemas. Então a prova ela voltou a ser o que ela era há 2 anos antes. Simplesmente isso. A mudança foi em número de questões, em peso de questões, em distribuição por grupos, dependendo do curso para o qual o candidato iria prestar o vestibular. Mas o estilo da questão ele voltou a ser aquele vestibular que nós tínhamos antes da mudança anterior que durou 2 anos. Em relação à prova de física que foi feita hoje, a gente pode trabalhar 7 questões da seguinte maneira. A primeira questão é uma questão de ondas, que pode ser considerada de um nível acessível. Ele deu um desenho de uma onda transversal, questionou um comprimento de onda que bastava contar os quadradinhos medidos em centímetros, dando uma velocidade, pediu uma frequência, trabalhava o lambda f, e na medida da amplitude, também no eixo vertical, contar quadradinho. Depois é uma questão de espelho côncavo, que quem sabe desenhar aquela figura do espelho, ele perguntava como é que ficava a imagem de um objeto colocado entre o foco e o espelho. Então também uma solução bastante fácil, uma questão bastante acessível. A 33, uma questão de nível mediano, uma questão que ela está praticamente em livros de preparatórios para o vestibular de uma forma geral, porque ele fez um trecho de conservação de energia, a descida de uma rampa, para encontrar uma velocidade no início de um trecho horizontal com atrito. E nesses casos, ou é uma questão de relação de impulso e variação de quantidade de movimento, ou uma questão de teorema do trabalho. E pelo menos com os meus alunos, os alunos identificam facilmente quando é um e quando é outro. Se ele deu tempo, era impulso. Se ele der deslocamento, era trabalho. Como ele deu tempo, a gente relacionava o impulso e a variação da quantidade de movimento. Mas uma questão de nível mediana. A questão de nível, pode-se dizer, mais exigente da prova foi a questão de torque. E ainda assim, tranquilo, equilíbrio, né? 3F de um lado, F do outro, 4F para cima, equilibrando 900 newtons para baixo. Então 825 era o valor da F. 3F de um lado, 1F do outro. A partir dali, uma questão de torque, escolhia um dos lados, um dos apoios, e encontrava o valor do X que ele pedia. Uma questão de torque que, entre todas as questões da prova, era a questão mais exigente. Depois ele veio com uma questão de circuito misto, que era uma série. Então, tu trabalhava aqueles 3 raminhos em paralelo, né? Dava para fazer de cabeça, né? Que dava 2R com 2R, que dava R, e R com R, que dava meio R. Aí somava a linha, o raminho de 3 elementos, chegando na resposta. Depois é uma equação geral dos gases, super básica, com mesma temperatura, então não havia o problema de confusão de Celsius com Kelvin, era um PV inicial igual a um PV final, né, substituindo um valor de 5 vezes mais pressão para ter 5 vezes mais volume, e finalizou com uma questão normal de moderna, uma questão comparativa da energia do fóton de 2 raios-x, a partir de uma diferença de comprimento de onda, né, a frequência inversa ao comprimento de onda. Então, quem tinha 5 vezes mais comprimento de onda tinha 1/5 da frequência. Pelo HF, tinha, consequentemente, 1/5 daquela energia. Então, a gente pode dizer que a prova da PUC foi uma prova que nem misturou as questões, tá? Para tentar deixar parecido com o Enem, tá? E ela merece ser criticada e elogiada. Qual é a crítica que eu vou fazer? Eu esperava uma prova mais criativa. Não necessariamente interdisciplinar. A galera viaja muito com interdisciplinaridade e outras coisas assim. Consegue com uma certa simplicidade conjugar conteúdos, compor conteúdos.
E eu esperava mais cotidiano. Então, assim, ó, nesse quesito, ficou uma decepção. Mas fica um elogio que a PUC fez pela simplicidade, uma prova onde o aluno não saiu reclamando dela com N questões anuladas, como ocorreu com o vestibular no final de semana anterior, que os alunos estão reclamando até agora de um excesso de questões anuladas, de um excesso de questões mal feitas e de outras que deveriam ter sido anuladas, com o próprio Enem, que eventualmente tem questões que geram discussão. Então, o elogio que fica para a PUC é que a PUC optou pela simplicidade, não pela facilidade das questões, não confunde com o que eu estou falando. Simplicidade é não inventar, é fazer uma prova clássica, cobrando conteúdo programático, para o aluno não ser enrolado e não sair da prova reclamando que tinha uma questão mal feita, uma questão para anular. Então esse é o elogio que fica para a PUC. Galera, agora acabou a PUC, toda a nossa força, toda a nossa concentração, todo o nosso foco vai para o Enem. Bom Enem para todo mundo e vamos conversando durante a semana.